Por que Deus teria que imunizar Maria do pecado para que Jesus nascesse? Ora, se Jesus, todo santo que é, ao entrar no mundo pecaminoso, mergulhado no pecado que é este mundo, ele não se contaminou com esse mundo, porque ele se contaminaria no ventre pecaminoso de Maria. Maria não precisava ser santa ou isenta do pecado original ou de qualquer outra coisa para gerar um Jesus santo. Deus, por meio do seu Espírito, não está limitado a esses tipos de circunstâncias. Quando nós falamos dos dogmas marianos, eles, em geral, como eu brevemente adiantei, são todos razoavelmente recentes. E talvez nós tenhamos aqui, talvez não, eu diria que até tenhamos uma concordância quanto à questão do Theotokos, né? Desde que se explique que Maria é mãe de Deus, não é mãe da Trindade, para explicar para quem ora nos assiste. Maria não é mãe do Deus Pai, não é mãe do Deus Filho e não é mãe do Deus Espírito Santo. Maria é mãe do Deus homem Jesus, do Deus que se fez homem na pessoa de Jesus. Se isto for crido assim, eu não tenho maiores problemas em entender Maria e conceituá-la como Theotokos a partir desse tipo de cerca e de restrição que aqui coloquei. Por outro lado, nós temos vários dogmas marianos, como eu estava dizendo, que são bem tardios na história da igreja. O dogma da Imaculada Conceição, por exemplo, ou seja, a crença de que Maria foi preservada do pecado original desde o primeiro instante da sua concepção, ele foi proclamado só no final meados, na verdade, do século XIX pelo Papa Pio IX, em 1854, né? Através da bula ali Inefabilis Deus, Deus inefável. Já o dogma da virgindade perpétua, ou seja, Maria foi virgem antes, durante e após o nascimento de Jesus, foi definido, ao que me consta, solenemente no Concílio de Latrão, em 649, sob o Papa Martinho I. E por fim, o dogma da Assunção, ou seja, Maria ela foi assunta ao céu com o corpo glorificado, foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1950, ou seja, há 75 anos, através da Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, isto é, Deus generoso. Esses tipos de perspectivas marianas, aqui nós temos alguns problemas a meu ver. O que acontece? O que esses três dogmas brevemente citados por mim têm em comum na minha maneira de vê-los ou lê-los? Eles têm em comum três elementos. Primeiro, nenhum desses dogmas, da Imaculada Conceição, da Virgindade Perpétua e da Assunção, se encontra de novo na Bíblia. Claro, como protestante, defendendo só a Escritura, é complicado vê-los na Bíblia. E tem, inclusive, vários teólogos católicos que, honestamente, não estou dizendo que o senhor, ao dizer o contrário, não seja honesto, não é isso, né? Mas eu estou dizendo que eles também acabam dizendo isso. E se tivermos tempo, talvez eu citaria um ou outro. Segundo, esses dogmas eles são tardios, como mencionamos. Eles datam dos séculos XIX, VII, XX século, quer dizer, há poucos anos, né? E terceiro, esses dogmas marianos eles não foram consensuais ao longo da história da igreja também. Embora um ou outro, ou vários, eventualmente dos pais da igreja possam defendê-los e formulá-los nas suas homilias, nos seus comentários, também não há um consenso a esse respeito, mas para não monopolizar a fala, eu paro por aqui. Só para dar um chorinho final sobre o primado, a transferência eu não considero ilegítima porque, como eu tinha mencionado, há uma analogia entre Pedro e Arão, transfiguração, Êxodo 34, etc., sumo sacerdote, Caifás, na função de sumo sacerdote e, portanto, uma infabilidade ligada ao ofício. E também não acho que é um non sequitur, que o mesmo princípio da acumulação nós poderíamos aplicar às menções de Pedro no Novo Testamento e enxergar aí o esboço daquilo que é a doutrina da infalibilidade e da primazia. Sobre Theotokos, né? sobre Mariologia. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a igreja diz que Maria é mãe de Deus, ela está professando uma verdade de fé cristológica. Ou seja, Cristo é uma pessoa divina com duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Mas ele é uma pessoa divina. E a maternidade se predica da pessoa, porque o sujeito que está ali é Deus. Ora, uma vez que ela é a doadora da humanidade santíssima, de Cristo, a doadora no sentido de que como dizia Santo Agostinho, sine semine virilis, sem o sêmen do homem, né?
Cristo foi formado dela, ou como diz São Paulo na Carta aos Gálatas, a única menção mariana que ele faz, né? O Deus enviou seu filho, nascido ex muliere, nascido de mulher, e no grego me parece que é exatamente isso que está no latim, ex muliere, ou seja, indica um procedimento de origem. Ou seja, como doadora da humanidade santíssima de Cristo, ela tem relações únicas com ele. Relações que são exclusivas, que só ela tem com ele e só ele tem com ela. Então, a doutrina católica toda será entendida a partir dessa relação única, exclusiva, que nós, dentro desse círculo que nós poderíamos chamar círculo hipostático, círculo da união hipostática. Ela realmente é a progenitora de Deus enquanto homem, na sua humanidade santíssima. Ora, a Imaculada Conceição se depreende como uma necessidade dessa cooperação exclusiva de Maria na obra da redenção. Ou seja, Deus se encarnou nela e dela, e isso é único e exclusivo dela, o que, portanto, demanda um privilégio da parte de Deus que a imunize do pecado. Como é que isso, dentro da lógica do pensamento católico, aquele que veio tirar o pecado do mundo assume uma carne manchada de pecado, no sentido próprio da palavra, né? Uma carne viciosa. E justamente isso sempre se professou como fé na igreja. O dogma foi proclamado em 1854, mas a fé em que Maria foi concebida sem pecado é antiga. Os ortodoxos diferem de nós nesse aspecto, porque os ortodoxos falam de ela foi tornada imaculada no momento da anunciação, quando ela recebeu o verbo de Deus no seu ventre, ela se tornou imaculada. Mas essa teologia, né, ortodoxa, que os faz chamar de Maria de Panagia, toda santa, puríssima, santíssima, né, com muitos louvores, às vezes até mais do que nós católicos ocidentais, né? Você pega o Acatistos, que é uma oração oriental, é uma sucessão de louvores à Mãe de Deus. Essa teologia, ela não afirma que Maria, mesmo sem ser imaculada, que ela tenha pecado. É que, na concepção ortodoxa, o que se entende por pecado original é um pouco diferente do que nós entendemos por pecado original, né? Então, na concepção ortodoxa, isso está mais ligado com uma espécie de enfermidade, né? E está muito mais ligado à incorrupção, a que o pecado submeteu o homem à corrupção e às fraquezas da carne. Então, Maria, nesse sentido, ela na teologia deles é plenamente humana. Na nossa teologia, na teologia ocidental, em que nós entendemos o pecado original como uma culpa herdada, não faz sentido que ela, sendo, digamos assim, a matéria-prima da qual Deus fez a humanidade santíssima do seu Filho, seja contaminada pela culpa original, tenha sido nem por um instante escrava de Satanás. No fundo é isso. Ok? Pode ir. Bom, num primeiro momento aqui, padre, eu perguntaria por que Deus teria que imunizar Maria do pecado? É claro que eu entendo perfeitamente a fala do senhor. E antes disso, é importante dizer que nós protestantes, é verdade que algumas pessoas avançam o sinal vermelho, chutam o pau da barraca, até tratam de uma forma desprezível Maria, e isso é um grave engano. Nós respeitamos nós protestantes. É evidente que eu não tenho procuração para falar sobre todos os protestantes, mas é importante dizer que nós respeitamos Maria. Nós apenas não atribuímos à mesma todos esses elementos, esses predicados, esses dogmas da Imaculada Conceição, da virgindade perpétua
e da ascensão, como, por exemplo, o catolicismo faz. Mas nós temos profundo respeito por ela. É importante aqui deixar esse ponto aqui. Mas voltando à pergunta, eu perguntaria por que Deus teria que imunizar Maria do pecado para que Jesus nascesse? Ora, se Jesus, todo santo que é, ao entrar no mundo pecaminoso, mergulhado no pecado que é este mundo, ele não se contaminou com esse mundo, porque ele se contaminaria no ventre pecaminoso de Maria. Eu acho que é, guardadas as devidas proporções, a mesma lógica. Então, Maria não precisava ser santa ou isenta do pecado original ou de qualquer outra coisa para gerar um Jesus santo. Deus, por meio do seu Espírito, não está limitado a esses tipos de circunstâncias. Então, eu entendo de novo que é um non sequitur, né? Não se segue essa perspectiva. Me permita citar alguns pais da igreja, vou tentar ser breve, mas, por exemplo, a crença na Imaculada Conceição de Maria foi rejeitada por Orígenes. Orígenes, nas suas homilias sobre Lucas, mais precisamente na homilia 17, ele vai comentar o seguinte, ao comentar sobre Lucas 2,35, que diz que uma espada traspassaria a alma de Maria, ele diz o seguinte nos parágrafos 6 e 7. Eu vou pular aqui porque tem muita coisa para tentar ser mais breve. Por que pensamos que a mãe do Senhor estava imune ao escândalo quando os apóstolos ficaram escandalizados diante da morte de Jesus, da proximidade da cruz e aquela coisa toda? Se ela não sofreu escândalo na paixão do Senhor, ela é Maria, então Jesus não morreu pelos pecados dela. Mas se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3,23, mas são justificados pela sua graça e redimidos, então Maria também ficou escandalizada naquela época. E Orígenes vai aprofundar, no parágrafo 7, piora, ele vai dizer, a espada, que espada é essa que penetrou em Maria? A espada da infidelidade, ela foi infiel ao agir com escândalo diante da morte de Jesus, a espada da infidelidade a traspassará e você será atingida pela lâmina da incerteza e seus pensamentos a despedaçarão quando ouvir, isto é, quando ver Jesus crucificado. Essa é a perspectiva, por exemplo, de Orígenes. Além disso, a crença na Imaculada Conceição de Maria também foi rejeitada por Bernardo de Claraval, já num contexto bem mais tardio, que viveu ali entre 1090 e 1153. Na sua carta 174, ele vai dizer, entre outras coisas, o seguinte: se, portanto, antes de sua concepção, ela, isto é, Maria, não poderia ser santificada, visto que ela não existia antes, é evidente, nem na própria concepção, por causa do pecado que era inerente a ela, ou seja, a Maria. Bernardo está falando do pecado original, é inerente a ela, né? E ele vai dizer que resta crer que ela recebeu a santificação, existe no útero após a concepção, o que, ao excluir o pecado, tornou seu nascimento santo, mas não a sua concepção. E aí ele vai dizer que essa ideia de santidade no nascimento, a ninguém foi dado ser concebido com ele, com esse tipo de santidade, o que inclui, evidentemente, nessa perspectiva Maria. Ele cita várias outras coisas, mas eu quero pular aqui para a fala de um teólogo católico, talvez conhecido do senhor, que é o Afonso Murad, né? Um doutor na teologia católica, o senhor deve obviamente conhecê-lo, não conheço pessoalmente, mas li a obra dele, e ele vai dizer o seguinte sobre o dogma da Imaculada Conceição. Por exemplo, a crença na Imaculada Conceição não foi consensual no decorrer da história da Igreja. E ele vai citar Bernardo de Claraval, que eu acabei de citar aqui. Ele apenas vai citá-lo brevemente, eu citei com mais detalhes. Grande devoto de Maria, São Bernardo de Claraval não a aceitava, por considerá-la incompatível com a universalidade do pecado original, ou seja, a perspectiva chamada protestante. E aqui tem outro elemento importante, padre, e eu acho que bem delicado também, que eu vou citar, e eu vou pegar um gancho porque envolve a adoração a Maria. Eu não vou citar com detalhes porque eu não vou ter tempo, né? Mas, por exemplo, quando nós pegamos a veneração das imagens sagradas no quarto concílio de Constantinopla, que é o 8º concílio ecumênico e que se dá na sua 10ª sessão, ali 869 a 870, isso está na obra do Compêndio dos Símbolos, Definições e Declarações de Fé e Moral da Paulinas e da editora Loyola, editoras católicas. Tem algo aqui que assusta os protestantes. E é por isso, por exemplo, que muitos protestantes vão falar, tá vendo? O católico é idólatra. Por quê? Por causa de textos como este que eu vou ler, entre outros. Então eu vou ler aqui. Tem aqui o texto latim, o texto grego, eu vou ler em português bem rápido aqui, qualquer coisa me corte. Vamos lá. Do mesmo modo também, esse documento desse concílio, do mesmo modo também a imagem da Imaculada, sua mãe e genitora de Deus, Maria, e além disso pintamos também as imagens dos santos anjos, como os representam em palavras a Divina Escritura, mas também as imagens dos apóstolos, tão dignas de louvor dos profetas,
dos mártires, dos varões santos, igualmente de todos os santos, nós os honramos e adoramos. É o que diz. Qual é a palavra grega? Texto. Aqui a palavra grega, eu estou lendo uma recensão que é latina. Ela vai dizer honoramos et adoramos. Eu vou citar já a grega. Latim, eu vou citar agora a recensão grega. Citei primeiro a latina. Eu vou citar rapidinho para não pegar o seu tempo, tá, padre? Rapidinho. Agora a recensão grega. Agora eu vou responder sua pergunta. Do mesmo modo também, e a tradução é católica, não é minha. Do mesmo modo também, a imagem da Imaculada, sua mãe, e as imagens dos santos anjos, como os representa em palavras da Santa Escritura, e ainda as de todos os santos, nós as veneramos e adoramos. O grego traz timonen kai proskinumen. Proskinumen. Eu sei que proskinel tem a ver com dobrar-se, ajoelhar, prostrar, eu sei, mas a própria edição católica, nos dois casos da recensão latina e grega, traduziu como adoramos. Me perdoe. Mas por que traduziu como adoramos? Porque orare, os, boca, ad, é beijar. Então tem o mesmo sentido etimológico do grego. Mas não está se falando de latria. Se ele quisesse falar de adoração no sentido de idolátrico, teria usado a palavra latria. Mas vamos lá. Tem bastante coisa que o senhor falou. Por que Deus precisaria imunizar Maria do pecado? Porque o desígnio da criação ele não é maior que o da redenção. E se Deus criou Eva sem pecado, ele não poderia ter criado Maria em pecado. Uma vez que nós temos já desde os padres da igreja muito antigos a analogia entre Maria e Eva e Cristo novo Adão. Isso está presente em diversos santos padres antigos. Porque o anjo a chama de Recharitomene, inclusive como nome próprio. Agraciada, cheia de graça. Né? Então, antes de ela dar o seu consentimento para a encarnação. Então, o anjo lhe dá esse nome previamente a isso. Em terceiro lugar, mais do que é uma razão mais teológica, porque Jesus não passou por Maria, ela não é apenas uma porta pela qual ele passou. Ele tomou carne dela. Ou seja, a matéria-prima da humanidade santíssima de Cristo, que tira o pecado do mundo, não pode ser pecaminosa. Então há uma necessidade pelo próprio desígnio da redenção. Claro que padres da igreja como Orígenes não é padre da igreja, é um escritor eclesiástico, porque, enfim, caiu em heresia e tem outros problemas, mas os padres da igreja, algumas vezes sim, São Bernardo, etc., eles têm dificuldade em lidar com a ideia da Imaculada Conceição porque ela parece relativizar a redenção universal de Cristo. E ela mesma diz no Magnífica, a minha alma magnifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Ou seja, Cristo a salvou também. O problema é um modo de salvar. A Imaculada Conceição não é uma espécie de exceção na universalidade salvífica de Cristo. Cristo a salvou por antecipação. Do mesmo jeito, eu posso salvar alguém que foi jogado num rio, eu posso lá mergulhar e tirar a pessoa do rio, ou eu posso salvar preservando a pessoa de cair no rio. Foi o caso dela, e isso por causa da relação única que só ela tem com ele, que é essa relação de lhe ter dado a humanidade santíssima. Por isso que, por exemplo, tem texto de São João Crisóstomo falando coisas parecidas, tem textos aqui, como o senhor diz, de Orígenes, que ela pecou, mas essa verdade de fé não se entendia de maneira clara e distinta ainda, justamente porque não havia um instrumental teológico adequado para isso. Digo mais, um dos maiores teólogos da Igreja Católica, que é São Tomás de Aquino, ele não aceitava a Imaculada Conceição, porque ele a entendia como se fosse uma exceção à universalidade salvífica de Cristo. Foi depois que, por exemplo, o senhor citou São Bernardo, que fala do antes e do depois. Foi depois que São Bernardo, aliás, foi depois de São Bernardo e de São Tomás, que ficou claro que não precisa de um antes ou de um depois, né? Ou seja, alguém pode dizer, se ele a salvou antes, ela não foi salva. Se ele a salvou depois, então ela não é imaculada. Até que nós chegamos
a ideia de... Ele não salvou nem antes nem depois, foi no ato da concepção. Tá? E o Alfonso Murrado, eu reputo as mesmas causas do Raymond Brown para tratá-lo aqui. Por fim, prosquinel. Olha, nós temos eu antes de vir, eu fiz prevendo que poderia surgir, fiz uma pesquisa de textos bíblicos em que aparece prosquinel. Abraão se prostra diante dos 3 homens, Gênesis 18. Ló se prostra diante dos 2 anjos, Gênesis 19. Jacó se prostra diante de Esaú 7 vezes, Gênesis 33. A família de Jacó se prostra diante de Esaú, Gênesis 33, 6, 7. Os irmãos de José se prostram diante dele, Gênesis 42. Mais uma vez, os irmãos de José se prostram diante dele, Gênesis 43. Judá e seus irmãos se prostram diante de José, Gênesis 44. Jacó se prostra sobre o seu cajado, Gênesis 47. Depois, o povo se prostra diante de Moisés. Moisés se prostra diante do seu sogro, Êxodo 18, 7. Enfim, tem mais. Tem aqui várias páginas aqui, pelas 4, 5 páginas de citações de prosquinel, que não é idolatria. Então, é muito importante diferir as duas coisas. Quer dizer, o culto de latria, que é exclusivo de Deus, nunca foi dado a Maria e aos santos. E os próprios reformadores reconhecem isso, que nós temos o mesmo Deus, nós todos cremos na Santíssima Trindade. Ok? Podemos. Bom, vamos lá. No caso desses vários personagens que se prostram, padre, na Bíblia, é verdade, mas eles se prostram, o senhor citou o contexto, sobretudo veterotestamentários, e essa ideia de você se prostrar diante de alguém, por uma questão cultural, de deferência no Antigo Oriente Próximo, não só em Israel, mas nas nações circunvizinhas a Israel no Antigo Oriente Próximo era comum. Então, de novo, eu não posso pegar esses elementos culturais antigos e, de novo, transferi-los para um contexto de um concílio onde esse culto a Maria já começa nos primeiros séculos da igreja. Então, você tem uma situação distinta. E, a meu ver, eu entendo o que o senhor falou, a questão de prosquinel, que ele pode ter um sentido amplo e tem, só de se encurvar ou de adorar, mas a questão é que em nenhum momento, por exemplo, esse compêndio que envolve símbolos da fé católica e tudo, explica. Então, para quem ler, veneramos et adoramos, ou seja, nós veneramos e adoramos. O que é adorar para qualquer pessoa, sem que haja uma nota aí, quer dizer, nós estamos adorando a imagem de todos os santos e tudo. Mas vamos lá, deixa eu fazer umas considerações ao que o senhor falou. Primeira consideração, em Lucas 1, 28, a expressão grega que charitomene, que o senhor citou, ela vem de charitô, que significa, segundo o BDAG, um dicionário bem emblemático do grego, de Bauer, Denker, Arndt e Gingrich, significa alguém que foi favorecido por Deus. Somente isso. Não existe nada no texto grego que sugira que tal favor divino envolva, por exemplo, a ideia de Maria ser preservada imune de toda mancha original do pecado, ou do pecado original, ou que Maria tenha permanecido, como alguns pensam, por exemplo, virgem durante toda a sua vida e tenha seguido uma perspectiva celibatária. Não há nada disso no termo grego que exija isso. Aliás, muito pelo contrário, esse mesmo verbo charitô, ele é usado, por exemplo, em Efésios 1,6, quando Paulo diz a respeito dos cristãos em geral que a graça de Deus nos favoreceu, e charitosen, no amado, isto é, em Cristo. E nem por isso os cristãos eles são sem pecado nem nada, muito pelo contrário. Então esse elemento verbal, eu acho que ele, na minha modesta perspectiva, ele não procede à ideia do verbo charitô. Não há nada nele que exija semanticamente, remotamente, a ideia de Maria ser preservada do pecado original e assim por diante. Uma outra consideração é a seguinte. Maria, em Lucas 1,47, no Magnificat, ela admite que precisa de um Salvador, quando diz: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O senhor comentou brevemente esse termo. O que acontece? Aqui o termo grego para Salvador, ou seja, soter, ele aparece mais uma vez apenas no Evangelho de Lucas, que é Lucas 2,11, quando é dito, por exemplo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, soter, que é Cristo Senhor. Então aqui o substantivo Salvador, ele possui um sentido teológico redentivo, ou seja, Deus salva os pecadores dos seus pecados, o que evidentemente também inclui Maria nesse sentido. Eu imagino que o senhor, diante do que o senhor mencionou, o senhor disse que existem 2 modos de
salvar alguém, não é isso? Você pode salvar alguém, por exemplo, depois da queda, que é o que nós protestantes entendemos com Maria e com todos os seres humanos, de forma geral, ou você pode preservar alguém da queda, que é o que o senhor postulou. Porém, o sentido mais natural, comum, ao longo de toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, inclusive Septuaginta e Novo Testamento grego, envolve, por exemplo, a ideia do termo do substantivo salvador, ele ser usado em sentido, claro, no presente caso, redentivo, né? Envolve salvar alguém que caiu em pecado e não preservar ou impedir alguém previamente, antecipadamente, desta queda. Então é essa questão que eu acho também complicado. Eu não tenho... É uma explicação interessante, mas eu não a vejo como bíblica. Quer dizer, olha, eu louvo a Deus, o Senhor, no Magnificat, que é o meu Salvador. Obrigado porque o Senhor me preservou de cair na queda. Não, Deus, Jesus é o Salvador de Maria porque ela também é pecadora. É a leitura mais natural do texto. A não ser que você talvez leia o texto, e nenhum de nós é neutro, é evidente, mas o leia com os olhos mais dogmáticos. Uma outra perspectiva que eu diria, uma terceira consideração, é a seguinte. A Bíblia é clara ao dizer que o pecado afetou todos os seres humanos sem exceção. E isso, evidentemente, inclui Maria. Se não, acompanhe, por favor, o meu simples silogismo. Premissa 1. Todo ser humano peca. Premissa 2. Maria foi um ser humano. Conclusão. Logo, Maria pecou. Então, se as duas premissas são verdadeiras, segue-se que a conclusão é verdadeira. Além disso, esse conceito de pecaminosidade universal da humanidade encontra apoio farto nas Escrituras. Romanos 3,23, Paulo diz que todos, pantes, pecaram e destituídos, estão na glória de Deus. Não há nenhum elemento indicativo no seu contexto de que haja exceções a essa regra. Além disso, 1 João 8, eu vou terminar com esse texto, diz que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se Maria pudesse dizer que ela não é pecadora, ela seria mentirosa e poderia piorar ainda mais o seu estado enquanto pecadora, como todos nós somos diante de Deus.